Resolução do Exame Extraordinário de Física 2022. Este é o conteúdo que pretendemos abordar neste vídeo. O professor Onércio Mertina, o teu professor online neste canal. E desde já convido a ti que ainda não está inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, clicar no like caso tenha gostado, compartilhe o vídeo. Essa é a única maneira que tens de ajudar a canal. A primeira questão que nós temos é a seguinte: no exercício número 1. Qual das alternativas é a propriedade das ondas eletromagnéticas? Alternativas que nós temos são a linha A, dispersão, B, extensão, C, fusão, D, mutação. Bom, nós vamos aqui fazer uma revisão dessas propriedades. As propriedades que nós temos ou que aprendemos durante o nosso processo são difração, polarização, refração, interferência, reflexão e dispersão. E nós conseguimos ver que a nossa alternativa correta para o nosso exercício é a alternativa A, que diz dispersão, cuja definição é: dispersão é a variação da velocidade de propagação das ondas no meio em função do seu comprimento de onda ou da sua frequência. Certo? Então, com isso, nós podemos passar para o exercício de número 2. Bom, só fizemos uma pequena revisão. Para quem pode tomar a nota, neste caso, foi muito bom, pois não se sabe o que será avaliado nos próximos exames. É importante conhecer todas as propriedades para poder identificar a alternativa correta. Bom, neste caso vamos para o exercício de número 2, que diz o seguinte. Bom, nós temos aqui o exercício número 2, não é? Então, nós aqui vamos fazer a extração dos dados, não é? Vamos fazer a extração dos dados, é importante que tenhamos isto. Vamos lendo a questão e nós vamos fazendo a extração dos dados. Ok, a questão diz o seguinte. Um corpo negro emite radiação térmica, cujo comprimento de onda máximo é... Então, temos o quê? O comprimento de onda máximo. Ok? O comprimento de onda máximo, que é exatamente igual a quê? A 200 nanômetros. Então, temos 200 nanômetros. Ok? 200 nanômetros. A que temperatura em Kelvin? Então, quer-se o quê? A temperatura. Quer-se o quê? A temperatura em Kelvin. Ok? Temperatura em Kelvin se encontra esse corpo, considerando a constante de Wien, ok? Constante de Wien, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes o Kelvin. Então, olha, uma coisa muito importante, uma vez que nós estamos a trabalhar aqui com a disciplina de física, o que mais importa nesta disciplina, na minha opinião, são as unidades. E muitas das vezes, sempre que estiver a resolver esses exercícios, é importante observar as unidades da tua constante, geralmente para algumas formas que possuem constantes. Nós, se formos a ver, esta constante está no seu sistema internacional, ok? Os seus dados estão no sistema internacional. E olha que a partir da nossa constante nós podemos obter a fórmula, certo? Então, o que é dado em metro? É claro que é comprimento. O que é dado em Kelvin? É a temperatura, ok? Então, significa que para que esteja a temperatura em Kelvin, é necessário que o comprimento de onda máxima esteja em metros. Então, há necessidade de conversão. Então, nós podemos ver aqui que 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros, ok? Então, nós queremos saber quantos metros equivalem 200 nanômetros,
ok? Então, de forma mais simples, é só este número, este vezes este, né? Então, para quem achar, né? É só aqui podemos transformar isto numa notação científica. 200 é mesmo que 2 vezes 10 elevado a 2. Então, para que isto esteja em metros, é preciso que multipliquemos por 10 elevado a menos 9. Isto estará em metros. Então, desta feita, nós teremos o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 7, né? 7, 8, 9. Então, menos 7 metros. Então, já temos tudo o que nós precisamos aqui. É só começarmos já, é só lembrarmos a fórmula, né? Só lembrarmos a fórmula. Então, a lei de Venn nos diz o quê, né? Vamos tentar ser um pouco organizados aqui, né? Ser um pouco organizados. Então, vamos colocar aqui a fórmula, né? A temperatura é igual a quê? A constante do Vn sobre o comprimento de onda máximo, ok? Então, podemos colocar a fórmula e resolução, ok? Fórmula e resolução. Então, temos aqui a constante de Vn é 3 vezes 10 elevado a menos 3. O comprimento de onda é exatamente 2 vezes 10 elevado a menos 7. Bom, já sabemos que só podemos dividir esses coeficientes, não é? A metade de 3 é 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 7. Regra de potenciação. Este, uma vez que tem mesmas bases aqui, está a dividir, não é? Então, vai ser subtraído. Então, menos fica mais aqui. Então, fica 1,5 vezes 10 elevado a quê? Menos 3 mais 7. Não é? Adicionamos, mantemos a base e adicionamos os expoentes. Então, vai ser elevado aqui a 4 kelvins. Não se esqueçam. Então, tal como nós podemos perceber aqui, a alternativa que melhor descreve isso é a alternativa B, ok? De bom. Então, o exercício número 3 diz o seguinte: se a temperatura de uma certa estrela for de 6.000 Kelvin, né? Então, temos aqui os dados, não se esqueçam. Então, se a temperatura for de 6.000 Kelvin, eu vos sugiro a colocar isso na notação científica para vos facilitar, não é? Então, que é exatamente 6 vezes 10 elevado a 3. É só contar o número de zeros aqui. Qual será em watts por metros quadrados a sua intensidade? Então, a intensidade, geralmente nós queremos o quê? A intensidade no sistema internacional. Ok? Watts por metros quadrados. A sua intensidade. Ok? Da radiação emitida por ela, considerando o sigma, que é a constante do Stefan Boltzmann. Sigma é 5, é uma constante conhecida, 5,7 vezes 10 elevado a menos 8, ok? Watts por metros quadrados vezes Kelvin, a quarta potência. Tal como disse, se você esqueceu-se, porque se formos a ver, essa constante também está no sistema internacional. Se você se esqueceu da fórmula, não se preocupe, porque a partir da constante você pode ter. É só conhecer qual é a unidade. Essa unidade representa aqui grandeza física, neste caso. Ok? Então, neste caso aqui, nós vamos colocar o que? A fórmula. Ok? A fórmula. Neste caso, a expressão matemática da lei do Stefan Boltzmann é a seguinte: intensidade vai ser igual a quê?
A é Euler, né? Esse é aqui, né? Que representa a emissividade. Na verdade é de emissividade, não é? A intensidade é igual à emissividade, vezes o sigma, que é a constante do Stefan Boltzmann, vezes a quarta potência da sua temperatura. Mas olha, uma vez que nós estamos a trabalhar, ou a questão já nos elucida que trata-se de um corpo negro e é um emissor perfeito, então a sua emissividade é unidade, ok? Então a sua emissividade é 1. Então ficamos com a seguinte lei que é muito usada, que é esta aqui, que é uma fórmula relativamente simples, ok? Relativamente simples. Então, neste caso aqui, a intensidade vai ser igual aqui a sigma, que é 5,7 vezes 10 elevado a menos 8, não é? Vezes a quarta parte da temperatura. Não é? Então, neste caso aqui, fica 6 vezes 10 elevado a 3, tudo isto elevado a 4. Vejam só, é muito importante por conta disso. Não é? Então, aqui, nós podemos colocar aqui, intensidade é 4, podemos manter, não é? Vezes 10 elevado a menos 8, vezes. Aqui, faremos o quê? Elevaremos aqui o 6 a 4, né? Aqui temos que lembrar, uma vez que é permitido o uso da máquina calculadora, é só fazer aí na sua calculadora e ver o resultado. Então, neste caso, 6 elevado a 4 é 1296, né? É 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, ok? Então, vezes 10 elevado, aqui é só 3 vezes 4, que é exatamente 12. Depois daqui, faremos o quê? O produto entre este coeficiente e este aqui. E aqui já sabemos, as bases são as mesmas, é só mantermos a base e adicionarmos os expoentes. Então na minha máquina deu 7.387,2 vezes 10 elevado a, vamos lá ver aqui, menos 8 mais 12, ok? Menos 8 mais 12 será um número positivo, será 4, né? Então, observando as nossas alternativas, né, e não estão colocados na notação científica, é simples. Por conta desta vírgula aqui, nós vamos acrescentar 3 zeros. Okay? Vamos manter o número como está e nós vamos acrescentar o que? 3 zeros. Okay? Então vamos colocar aqui 7, 3, 8, 7, 2. Então, por conta de ter deslocado uma casa aqui, diminuiu um aqui. Então, 0, 0, 0, não é? Watts por metros quadrados vezes A, que é 73 milhões, né? 872 mil. Isso mesmo. Exercício número 4 diz: o gráfico representa a intensidade da radiação de duas estrelas, né? Então, a estrela V e a estrela W, ok? Em função à frequência. Qual é em Kelvin a temperatura da estrela menos quente? Ok. Sabemos que a temperatura menos quente é aquela que for menor, né? Dessas duas estrelas, a que tiver menor temperatura é a estrela menos quente. Então, neste caso aqui, quais são os dados que nós podemos ter aqui? Os dados que nós temos aqui são a constante de Wien, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes o Kelvin. Okay? Temos a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Temos a frequência W, que é de 3 vezes 10 elevado a 14 Hz. Temos a frequência V, que é de 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, a fórmula que nos vai dar, bom, numa primeira fase nós vamos fazer a resolução, mas depois é sabido, né, que a intensidade é diretamente proporcional à frequência. Então, consequentemente,
a estrela que tiver menor frequência terá a menor temperatura, certo? Então, neste caso, vamos confirmar isso. Para determinarmos a temperatura, usaremos a lei de Wien, ok? Esta aqui, ok? Então, mas, neste caso, para calcularmos as temperaturas W e V, ok? Então, mas para determinarmos o quê? Para determinarmos o comprimento da onda, vamos usar esta relação aqui, ok? A frequência é igual à velocidade da luz sobre o comprimento da onda, tratando-se de onda eletromagnética. Então, neste caso, o comprimento da onda, neste caso, vai ser o comprimento da onda máximo, que vai ser igual a quê? A velocidade da luz sobre a frequência. Agora, vamos lá determinar o quê? O comprimento de onda, não é? O comprimento de onda é W, que vai ser o quê? 3 vezes 10 elevado a 8 sobre a frequência. Neste caso aqui, é a frequência W, ok? Ainda estamos no W, que é de 3 vezes 10 elevado a 14. Então, 3 por 3 é 3. Então, ficamos com 10 elevado a quê? Aqui é 8. Aqui. Então, fica 8 menos 14, que é exatamente o quê? Menos 6, não é isso? Então, neste caso, é menos 6 metros. Então, nós já temos o comprimento da onda máxima, ok? Então, se nós quisermos, ok, mas ainda como estamos na fase de extração dos dados, então o comprimento da onda V vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 6 vezes 10 elevado a 14, ok? Então, fazendo essa divisão, né, vai ser aqui dividindo por 3 é 1 vezes 10 elevado a 8, né, menos 14 aqui, mantendo a base, sobre aqui dividindo, então isso aqui é 0,5, né? 0,5 vezes 10 elevado aqui a menos 6 metros. Agora vamos ao cálculo das temperaturas, ok? A temperatura da estrela W, nós dizemos que é a menos quente, então vai ser igual a 3 vezes 10 elevado aqui a menos 3, sobre o comprimento da onda, que é o quê? 10 elevado aqui a menos 6. Neste caso aqui, fazendo, é 10 vezes 10 elevado aqui a 3, ok? Que é exatamente o quê? 300 kelvins, mas como 3000 kelvins, desculpa. Como a notação científica ali, vamos deixar assim. Nós dissemos que esta seria a menos quente porque a sua frequência é menor, ok? Aqui pode de antemão, né, colocar aqui que a temperatura W, ok, é o que é menor que a temperatura V, porque ela possui a menor frequência, ok? Então, já se sabe e poderemos até afirmar que a alternativa é B, mas vamos calcular para poder confirmar isto. A temperatura B vai ser igual a quê? A 3 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui é 0,5. Para melhor, podemos colocar 1 sobre 2, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Então, dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Okay? Então, é o mesmo que multiplicar por 2. Nesta ordem de ideia, vamos ter 6 vezes 10 elevado a quê? Este, quando passa, fica 3. Então, tal como podem ver, o 3 é menor que 6. Okay? Embora tenham alternativas aí, mas a alternativa correta é esta aqui. E olha, vocês devem perceber isso. Imagina se o enunciado dissesse, dentre essas duas estrelas, qual é que possui menor temperatura? Logo, era dizer que a estrela é W, porque ela possui menor frequência. E se possui menor frequência, por conseguinte, irá possuir menor temperatura, ok? Então, se fosse para calcular exatamente as temperaturas, seriam essas. Espero que tenham percebido. E aqui, Kelvin. Então, temos aqui o exercício número 5. O gráfico representa a intensidade da radiação em função ao comprimento da onda de duas estrelas, R e V. Quais são, em Kelvin, as temperaturas das estrelas R e V?
é importante. A primeira é R, depois V, ok? Então, temos aqui os nossos dados, né? Os dados aqui temos, ok, vamos colocar aqui dados, constante de Vn, 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin, ok? Então, comprimento de onda R é 10 nanômetros, que é o mesmo que 10 vezes 10 elevado a menos 9 metros, ou simplesmente 10 elevado a menos 8 metros, ok? Então, o comprimento de onda V vai ser igual a 20 nanômetros, que é o mesmo que 20, não é? Vezes 10 elevado a menos 9 metros, que é o mesmo que 2 vezes 10 elevado a menos 8 metros, tal como vimos a conversão anterior, ok? Penso que até aqui não temos problema nenhum. Mas isso é exatamente para fazermos o que fizemos no exercício anterior, embora que não nos pediram. Então, aqui querem a temperatura, primeiro querem a temperatura R. Então, a temperatura R vai ser igual a constante de Vn sobre o comprimento de onda R. Então, neste caso aqui, é 3 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 10 elevado a menos 8. Então, isso é 3 vezes 10 elevado a 5. Ok? Então, passando este menos 8 a somar lá, fica 5. Então, Kelvin, neste caso. Então, a temperatura V vai ser a constante Vn sobre o comprimento de onda V, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3. Calculamos aqui, encontramos 2 vezes 10 elevado a menos 8. Isto aqui, 3 sobre 2, é 1,5 vezes 10 elevado a 5 Kelvin. Então, o que indica respectivamente é o que tem 3 e 1,5. Então, a resposta será 3 vezes 10 elevado a 5 Kelvin e 1,5 vezes 10 elevado a 5 Kelvin. Então, a alternativa correta para este caso aqui é a alternativa D. Ok? Para o exercício 6 diz o seguinte: a custa de que tipo de energia ocorre a emissão fotoelétrica? Alternativa A, energia luminosa, energia mecânica, energia química, energia térmica. Bom, isto é uma questão relativamente simples. Nós todos sabemos que é por causa dos raios luminosos que acontece o efeito fotoelétrico, que é nas suas diferentes cores que visam arrancarem eletrões de um certo metal, né? Então, aumentando ou diminuindo a frequência de acordo com as propriedades, ok? Então, a alternativa correta para o número 6 é tão simples, é a alternativa A. Então, vamos para o exercício número 8. Qual é em joule a função trabalho? Então, aqui quer-se a função trabalho, né, em joules. A função trabalho em joules. Então, para o potássio de comprimento de onda limite, né? Então o comprimento de onda limite, podemos colocar esse zerinho aqui, né? Que é de 558 nanômetros. Vocês sabem que podemos colocar isso aqui de 558 vezes 10, ok? Elevado a menos 9, isso estará em metros. Embora que isso não está na nossa notação científica, só coloquei para facilitar o processo, mas para estar na notação científica teremos que colocar pelo menos um número que esteja entre 0 e 10, não 10 e também não constante de Planck, que é de 6,6, tal como vem no enunciado. Menos 34 vezes segundo, e a velocidade da luz aqui é 3 vezes 10 elevado a 8, né? Então, trabalho é igual, ok, é igual a
constante Planck vezes a frequência limite, ok? Mas, como não temos a frequência limite e sabemos que a frequência limite é a velocidade da luz sobre o comprimento de onda limite. Então, neste caso aqui, é só resolvermos. Deram-nos 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 vezes 3 vezes 10 elevado a 8. Então, aqui ficamos com 558 vezes 10 elevado a menos 9. Então, assim é só colocarmos 0, né? 3, 5, 4, 8, né? Reticência. Então, vezes 10 elevado a quê? Este, passando para cá, fica positivo. Então, vamos colocar isso na notação científica. Se nós avançarmos uma casa neste caso para a direita, nós multiplicamos, a potência fica, por exemplo, levantamos aqui uma, duas casas, então vai ser 0,300, não, desculpa, aqui vai ser 3, se deslocarmos uma, duas, 3,548 vezes 10 elevado a menos 2, que é o número de casas que nós deslocamos, vezes 10 elevado a menos 17. Então a função de trabalho aqui fica 3 vezes 548 vezes 10 menos 17, menos 8, menos 19 joules. Okay? Então esse número aqui nós podemos aproximar para duas casas, tal como vem aqui no enunciado. Para duas casas, na minha opinião, né, teria que ser 3,6, uma vez que isto aproxima por excesso, aqui também aproximaria por excesso. Mas nós consideramos o 3,5, né? 19 joules. Então, essa é a tua resposta correta.